Vanessa Cruz, começamos este jornal das 5 com o presidente eleito, António José Seguro, que está reunido já com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa em Belém. Audiência convocada pelo chefe de Estado em fim de mandato neste rescaldo eleitoral e a precisamente um mês da tomada de posse de António José Seguro, do sucessor, a 9 de março. Vasco Maldonado Correia, em direto do Palácio de Belém, é o início da passagem de testemunho da transição institucional. O início de uma transição que se adivinha pacífica, Vanessa, até pela rapidez com que foi marcado este encontro, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa logo ontem à noite e logo aceite por António José Seguro. Estão reunidos já há cerca de uma hora. O presidente eleito entrou aqui na Sala das Bicas 3 minutos antes das 4 da tarde. Não há informação sobre os temas em cima da mesa, mas certamente estarão a falar sobre a noite de ontem e também sobre os dias que se seguem neste mês de coexistência do Presidente em funções com o Presidente eleito. Falarão também sobre a situação do país, a crise provocada pelos efeitos das tempestades das duas últimas semanas, sendo que Seguro já disse que vai começar as presidências abertas, uma iniciativa que quer fazer regressar a Belém, quer começar essas iniciativas nas regiões mais afetadas pelo mau tempo, na região centro, e disse também a semana passada que ainda esta semana ponderava voltar ao terreno sozinho, sem comunicação social, à semelhança do que fez durante a campanha. Para esta reunião, Seguro veio sozinho, apenas com um caderno A5 preto, certamente também já para anotar algumas das sugestões, alguns dos conselhos do presidente que está de saída, Marcelo Rebelo de Sousa. Reportagem do Vasco Maldonado Correia. Esta audiência em Belém dura há cerca de uma hora. É o primeiro encontro entre o atual inquilino, Marcelo Rebelo de Sousa, e o sucessor no mais alto cargo da nação, António José Seguro. E o presidente eleito tinha prometido começar a trabalhar já hoje e assim fez, Vanessa? Passou amanhã a trabalhar a partir das Caldas da Rainha, falou ao telefone com autarcas das regiões mais afetadas pelo mau tempo, Alcácer do Sal, Monte Moro Velho, Pombal, Golgã, Leiria e Arruda dos Vinhos. António José Seguro falou com todos estes presidentes de Câmara. António José Seguro já começa a receber, entretanto, pedidos. A Iniciativa Liberal, por exemplo, espera que o novo presidente esteja à altura dos desafios. A líder do partido, Mariana Leitão, espera que António José Seguro seja um chefe de Estado exigente. E esse é algo essencial e para o qual o Presidente da República pode efetivamente impor esse sentido de urgência para que nós consigamos dar resposta aos desafios presentes, mas também aos desafios futuros. O pedido da líder da Iniciativa Liberal, que esteve em Pataias, Alcobaça. O mau tempo continua a marcar este dia de rescaldo eleitoral. O presidente eleito e o presidente ainda em funções lamentam a morte de um trabalhador que prestava serviço à E-Redes enquanto fazia uma reparação na rede elétrica em Leiria. Na rua da Cismaria, na zona industrial da Cova das Faias, o homem de 37 anos morreu eletrocutado. Há um outro trabalhador de 40 anos que ficou com ferimentos, recebe nesta altura tratamento no Hospital de Leiria. Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a vítima mortal deste acidente e deseja uma rápida recuperação ao ferido. Dirige também uma palavra de reconhecimento e gratidão a todos os operacionais e voluntários que estão no terreno a zelar pelo bem-estar e pela segurança de todos. Também o gabinete de António José Seguro comunica que o presidente eleito lamenta a morte deste trabalhador. Estamos a falar de funcionários da empresa Canas, que presta serviços à E-Redes. E o presidente da Câmara de Leiria lança várias críticas à E-Redes. Gonçalo Lopes diz que a empresa é um apagão de comunicação. A E-Redes é um apagão de comunicação e, naturalmente, compreendo que estejam empenhados no trabalho operacional, mas existem pessoas que querem saber o que se passa e quando voltam a ter energia, e nesse aspecto a E-Redes tem muito a explicar ao país. Há um silêncio por parte da E-Redes, há uma falta de liderança sobre este processo, clara, inequívoca. 12 dias depois da passagem da depressão Christine, Leiria continua a ser o distrito com mais clientes sem energia. 29 mil é o balanço mais atualizado. Para as 8 da noite está marcada uma vigília em solidariedade para com as pessoas que ainda estão, nesta altura, sem energia na cidade de Leiria. Vigília na Fonte Luminosa.
E a Proteção Civil alerta para riscos relacionados com os cabos de eletricidade e reparação de telhados. É um alerta que saiu hoje da Proteção Civil. Ainda a propósito dos 2 homens que foram eletrocutados e tendo em conta as mortes também que têm ocorrido na sequência de quedas de telhados, o Comandante Nacional da Proteção Civil insiste nas recomendações à população. Trabalhos em altura são um risco. Os telhados estão molhados, as pessoas podem cair porque escorregam em cima desses telhados e, portanto, uma queda em altura pode ser um fator comprometor da vida. Pode causar fraturas, pode causar um conjunto de lesões bastante significativo e, portanto, tal como já temos dito e temos recomendado, arranjem uma linha de vida, ou seja, alguma coisa que vos possa, quando estiverem a trabalhar nessas zonas, possam estar amarrados a uma estrutura fixa para que se evite a queda em altura. É crítico que assim seja. Relativamente aos cabos, também tal como dito, cabos caídos não significa que não estejam ainda em carga. A Proteção Civil avisa também que, apesar da estabilidade aparente nesta altura, ainda há risco significativo de inundações. O Rio Tejo está em alerta vermelho. O plano especial para as cheias da Bacia do Tejo mantém-se ativado no seu nível mais elevado, o nível vermelho. Especial atenção a estas populações, porque amanhã poderá ser um dia que poderá novamente trazer inundações mais complicadas e com maior risco a estas regiões. É o que alerta a Proteção Civil. Há um novo ponto de situação por causa do mau tempo às 7 da tarde. Que vamos, obviamente, acompanhar em direto aqui na Rádio Observador. Entretanto, o ministro Miguel Pinto Luz esteve reunido esta tarde com várias empresas do setor das infraestruturas. Um encontro na sequência dos estragos provocados pelo mau tempo decorreu em Lisboa. No final, anunciou o ministro das Infraestruturas que mandatou o LNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, para fazer uma vistoria às principais infraestruturas e obras de arte do país para garantir a segurança. No que toca a timings para um regresso à normalidade, Miguel Pinto Luz diz que vai demorar vários meses. Até lá será necessário encontrar alternativas, por exemplo, para garantir a mobilidade das pessoas. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 9 de fevereiro. Ainda a propósito do mau tempo, os acessos nas 6 estações do metro de Lisboa, que tinham sido encerrados na sexta-feira como medida preventiva, já foram, entretanto, reabertos. Tinham sido encerrados para minimizar a entrada de água. A informação agora, esta atualização é feita pelo próprio Metropolitano de Lisboa. Os acessos à estação de Odivelas, São Sebastião, Terreiro do Paço, Rossio, Alvalade e Estação de Roma já estão, entretanto, abertos. A Ordem dos Enfermeiros saúda um novo projeto do Governo que permite acompanhar grávidas por médicos e enfermeiros especialistas. Vai ser implementado nos centros de saúde integrados, em unidades locais de saúde, com baixa cobertura de médicos de medicina geral e familiar. Os enfermeiros especializados podem, por exemplo, requisitar exames complementares de diagnóstico, laboratoriais ou prescrever medicamentos e podem também fazer alguns procedimentos clínicos durante a gravidez. O bastonário Luís Filipe Barreira apela a que a direção executiva do SNS largue este novo despacho do Governo a todo o país. É importante que a direção executiva agora tem 30 dias exatamente para fazer o levantamento das unidades locais de saúde onde este projeto vai ser implementado, que ele fosse alargado a todo o país. O bastonário dos enfermeiros, entrevistado pelo jornalista Martim Madeira, a Ordem diz que esta medida responde a um problema que já está identificado há muitos anos. Os enfermeiros especialistas vão poder acompanhar grávidas. O julgamento do processo Operação Marquês foi suspenso por 10 dias, depois de José Sócrates ter contratado uma nova advogada. É já a segunda vez que o processo fica em suspenso para que um advogado nomeado pelo antigo Primeiro-Ministro se possa inteirar do caso. O Observador sabe que a nova advogada de José Sócrates é Sara Leitão Moreira. Tinha pedido 5 meses para analisar o caso, mas o Tribunal concede apenas 10 dias de adiamento do julgamento. A próxima sessão do processo Operação Marquês, do julgamento, está marcada para dia 24 de fevereiro. O Podcast Plus 1983 Portugal à Queima-Roupa do Observador conquistou o primeiro prémio da categoria Rádio no PODS, o Festival Português de Podcast.
podcasts. Recua 42 anos para contar a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram Portugal. Atacaram em Portugal, em 2 episódios distintos. O primeiro foi quando em Albufeira, Issam Sartawi, palestiniano, que na altura era dos membros mais destacados e moderados da Organização para a Libertação da Palestina, foi executado com um tiro num hotel no Algarve, com turistas e destacados líderes europeus. 3 meses depois, um comando paramilitar arménio conseguiu não só entrar em Portugal sem ser detectado, mas também tomar de assalto uma embaixada em pleno centro de Lisboa e na altura fez vários reféns. Esta série de 6 episódios, Podcast Plus do Observador, tem narração da atriz Vitória Guerra, banda sonora original dos Linda Martini, sonoplastia de Pedro Oliveira e entrevistas e guião do jornalista Vasco Maldonado Correia. 1983, Portugal à queima-roupa, um Podcast Plus premiado. Vamos ainda a algumas curiosidades sobre os resultados da noite eleitoral de ontem, que podem ter passado um pouco despercebidas. António José Seguro ganhou na terra natal e, por larga maioria, Ricardo, mais de 80% dos votos. Em Penamacor, Castelo Branco. Exatamente, votaram quase 4.000 eleitores. O adversário, André Ventura, teve o pior resultado a nível nacional, precisamente em Penamacor. André Ventura ficou-se pelos 18%. E já agora, na terra de natal de André Ventura, como é que ficou a votação, Vanessa? Olha, o líder do Chega não conseguiu conquistar a freguesia de Algueirão-Mãe Martins, no concelho de Sintra. É uma freguesia com muito mais eleitores que Penamacor. Em Algueirão-Mãe Martins votaram 56 mil eleitores. Na terra natal, André Ventura arrecadou 35% dos votos. António José Seguro conseguiu 65%. Vamos continuar a falar de votação e de resultados destas presidenciais nesta hora das 5, na tarde política da Rádio Observador. A Vanessa Cruz vai regressar às 5h30 para atualizar as notícias.